O veneno de formiga contém o ácido metanóico, HCOOH. Para neutralizar 1 ml de solução 0,1 mol por litro desse ácido, é necessário utilizar um volume de solução de NaOH 0,02 mol por litro igual a... Então, aqui é legal, uma reação de neutralização, comentei ontem já, cai muito, é uma reação de um ácido mais uma base, então ácido mais base gera sal mais água. Bem escrevendo água, né? Coloquei a forma de escrever água. E qual que é o nosso ácido? O ácido metanóico, que é o C-dupla-O-OH. Esse C também está ligado a um H, mais uma base, que é o famoso hidróxido de sódio. Quase todas as bases dos exercícios da PUC Campinas é o hidróxido de sódio que cai. Vai formar qual sal? Se esse ácido é um ácido orgânico, né, o ácido metanóico é um ácido carboxílico, o mais simples, eu vou formar um sal orgânico. E aqui eu vou tirar este hidrogênio, ele vai se ligar a esta hidroxila, formando a água. Vou deixar até um pouquinho mais à frente aqui. E o restante vai se ligar. Então, o ânion do ácido, que é o CH aqui, dupla O menos, vai se ligar ao cátion da base, que é o sódio Na+. A molécula de sal que forma é essa. E qual a importância aqui? Para essa reação realmente neutralizar, eu preciso ter a mesma quantidade em mol do ácido e da base. Por quê? Porque a gente fazendo aqui o balanceamento com os coeficientes estequiométricos, 1 mol de ácido está para 1 mol de base, né? Uma molécula, eu preciso de uma molécula de cada para justamente fazer essa reação certinha. Então, 1 mol de ácido está para 1 mol de base. Eu preciso, nesse exercício, utilizando soluções, saber quantos mols de ácido o exercício inventou, mols de ácido ele inventou. Descobrir, então, o que vai dar igual quantos mols de base eu preciso, que é o mesmo número, e aí depois ver qual o volume, usando de novo soluções, já que eu tenho 0,02 mol a cada litro de base. Então, vamos ver essas questões agora para resolver o exercício bem tranquilo aqui, relacionando soluções, mais uma reação de neutralização que, numa segunda fase, pode precisar escrever, né? Então, se ele me deu 1 ml de ácido com concentração 0,1 mol por litro, eu tenho duas formas de fazer, né? A forma por regra de 3, às vezes os alunos preferem, eu vou fazer das duas. Então, se é 0,1 mol a cada litro, né, por litro, então eu tenho 0,1 mol de ácido a cada 1 litro de ácido. Se o exercício me deu só 1 ml, 1 mililitro, a milésima parte, então é dividido por 1.000, ou 10 a menos 3 litros, quantos mols eu terei? Na verdade, vai ficar 1 vezes x, eu multiplico em cruz, né? 1 vezes x, 0,1. Isso daqui é a mesma coisa que 10 a menos 1. Vezes 10 a menos 3, eu vou ficar com 10 a menos 4 mol de ácido metanóico. Então, se eu tenho 10 a menos 4 mol de ácido metanóico, eu também preciso de 10 a menos 4 mol
de base, que é o hidróxido de sódio, que a gente já descobriu que eu preciso de 1 para 1. Vão ter ácidos e bases que não vão ser essa relação, né? Um ácido vai precisar de 2 bases para neutralizar, mas nesse caso é 1 para 1. Perfeito. Só que ele fala que eu tenho uma concentração de 0,2 mol por litro de base nessa minha solução. Então, no frasquinho lá, eu vou ter 0,02, perdão, mol de base. Aqui é a base, né, que a gente está fazendo. O de cima é o ácido metanóico. Perceba que é a mesma conta que a gente faz. A cada litro, né? Então é 0,02 mol por litro. Isso é a concentração molar, que a gente pode fazer por fórmula também. Já que eu preciso de 10 a menos 4 mol, quantos litros, ou no caso ml, que ele pede, eu vou precisar de base? E aí é só fazer essa continha aqui, que vai dar o 0,02x, multiplicando em cruz aqui, igual a 10 a menos 4. X igual a 10 a menos 4 dividido por 0,02. O que a gente pode fazer aqui, que eu sugiro, para deixar maior, a gente transforma em potência. 0,02 é 2 vezes 10 a menos 2. E aqui é como se fosse 1 vezes 10 a menos 4. O que eu faço? Eu costumo brincar com os alunos, né? Apesar de ser tudo número, aqui, ó, número com número, 1 dividido por 2 é meio, né? Dá 0,5. E potência com potência. Então, número com número, potência com potência. E aqui é uma divisão de potências da mesma base. Eu subtraio os expoentes. Então, vai dar 10 a menos 4 menos menos 2. Então, menos 4 menos menos 2 vai dar menos 4 mais 2, que vai dar 10 a menos 2 litros. E isso daqui, então, é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 3 litros. E 10 a menos 3 é o mili, né? Sempre posso substituir o vezes 10 a menos 3 por mili. Então, eu tenho 5 ml de solução que eu preciso da base para neutralizar o ácido. O outro jeito que eu falei que a gente pode fazer, que eu prefiro, né? Mas enfim. Então, 5 ml de base, perdão. Outro jeito que a gente pode fazer, por fórmula, é usando a fórmula de concentração molar. Vou deixar para cá. Vou apagar isso aqui, vou ficar com esse espaço rapidinho, só para relembrar a fórmula. Então, concentração molar é o número de mols pelo volume. Então, eu vou fazer isso daqui. O exercício me deu uma concentração molar de 0,1. Eu precisava obter o número de mols aqui do ácido, para coincidir com a base. E de volume, ele me deu 10 a menos 3 litros. Eu passo esse 10 a menos 3 multiplicando. Ali, 0,1 é 10 a menos 1, né? Eu já tinha até falado isso. Já vai me dar 10 a menos 4 mol. Então, é uma conta diferente, vai ocupar praticamente o mesmo espaço, o mesmo tempo. A questão é que essa regra de 3 é escrita com essa fórmula, né? É uma forma de concentração molar, importante da gente saber, mas se não souber, dá para se virar também, dá para fazer todos os exercícios sem decorá-la para os alunos que tiverem mais dificuldade ou para quem esqueceu naquele momento da prova, né, do nervosismo, não tem problema, dá para se virar.